chat. Gracias, gracias. Les comento Obrigado. Comento a todos rapidamente que, que antes de iniciar la sesión, antes de iniciar a sessão, avisos para que podamos alguns aprender más del avisos para producto. poder Les recordamos que esta aproveitar sesión está máximo. siendo A transmitida sessão en está español, sendo pero transmitida también em con espanhol, interpretación mas com simultánea en interpretação portugués. simultânea Para para o ello, hay que português. elegir el Para botón de isso, vocês devem interpretación, escolher interpretation, interpretazado, o, para o elegir botão la de sala de interpretação para portugués escolher y ya a podrán sala de português, e daí vocês escuchar la podem chamada escutar en portugués a si así lo chamada desean. em português, se vocês Les quiserem. recordamos también que Lembramos queremos também escucharlos, nos que gustaría saber queremos qué preguntas van ouvi-los, teniendo a lo saber largo de quais la são as sesión, pero perguntas que para vão ello, para surgindo durante a tenerlo más sessão. organizado todo, Mas para les isso, para invitamos estar a que mais utilicen el botón organizado, de Q&A pedimos que de vocês preguntas y utilizem o respuestas que está botão de utilizado en la barra QIA, inferior de Zoom que está na barra para inferior poder do Zoom, recopilarlas y en para el momento de hacer coletar todas todas e depois, las presentaciones y demás, pues bueno, depois das podamos apresentações, llegar possamos vamos responder. por acá también. Bom, desculpa, eu vou Podamos gravar também. resolver todas las preguntas que puedan Possamos tener. resolver todas as También perguntas les que vamos vocês a possam compartir ter. el código de Também conducta de las vamos Open Hours solo para poder fazer llevar la sesión de rever o la mejor código de forma y que conduta estemos en un ambiente da en Open el cual nos Hour, sintamos cómodos para que compartiendo todos nos sintamos y confortáveis, pues bueno, compartilhando aprendiendo e, de la e, mano. e Y el último aprendendo recordatorio es que juntos. esta sesión está E siendo essa grabada sessão será ser y va a ser gravada compartida en e los será canales de YouTube de la referencia compartilhada junto con las nos canais diapositivas de tanto en YouTube, español junto com como as en portugués. diapositivas, tanto em Para espanhol esta como em sesión, como português. estamos Para hablando essa la sessão, gran como mayoría del estamos tiempo en falando español, a grande maioria do tempo em espanhol, pues bueno, estarán presentadas en español, pero vamos a estão compartir también apresentadas em en el espanhol, sitio de mas também recursos de la vamos referencia las compartilhar com o diapositivas en sítio ambos de idiomas recursos para da que toda la referência comunidad em las pueda ambos os consultar. idiomas. Vamos compartilhar esses slides para que vocês possam Les consultar comento depois. también que por acá se Comento encuentra também que Lautaro aqui Matos, el está secretario Lautaro ejecutivo y Mato, técnico de la secretário referencia. executivo e técnico da Actualmente, como referência. seguramente ya saben, hay algunos Atualmente, como já problemas sabem, técnicos alguns y de problemas infraestructura técnicos eléctrica en de España y infraestrutura en Portugal. elétrica na Espanha e em Entonces está Portugal. teniendo algunos Então, problemitas para ele está tendo conectarse, alguns pero me problemas, comentó que mas iba de ele todas maneras a comentou dejar que, unas de todos palabras modos, ele en el deixar chat umas palavras para no pues chat agradecer también para la agradecer participación, el também a interés de todos ustedes. participação, o Para interesse de todos nosotros este vocês e lanzamiento para de este nós nuevo esse proyecto lançamento desse novo en projeto, coordinación con Lirasis es coordenando com fenomenal. Lairasis, Estamos muy é contentos con la fenomenal. recepción que Estamos se está muito teniendo contentes com a recepção que inicial y estamos por tendo. supuesto pues É, abrirlo ya con é toda la inicial e comunidad queremos abrir a toda a de lo mejor. comunidade. Entonces Isso é nada más externar maravilhoso. y un poco Quero nada mais hablar en nombre de externar Lautaro, e pero quero falar em él nome dejará de también ya Lautaro. Ele vai deixar palabras também aquí en el suas chat palavras aqui no chat. y nada más que agradecimiento, E ¿no? somente Por meu otro lado, también les agradecimento. comento, y Por ahorita outro les voy a lado, também eu presentar comento, e al resto del daqui a pouco eu equipo, vou pero se apresentar o encuentra resto da conmigo la equipe, doctora Zaira mas Lagunas y está la doctora comigo Luciana a Mara doutora Silva, Zaira que son Lagunas e parte Luciana Mara de Silva, este nuevo também que equipo. fazem parte dessa nova Me equipe. gustaría E abrir el gostaria micrófono de un abrir o minutito para microfone um que Luciana minutinho pueda dar unas para que palabras a la Luciana possa comunidad dizer umas brasileira, palavras à que pues comunidade obviamente también es brasileira, fundamental que para esto. obviamente também é fundamental para Luciana, por isto. favor, si pudieras Luciana, por compartir favor, unas breves você palabras pode para dizer la umas comunidad. palavras para a comunidade brasileira? Sim, boa tarde, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Creo que no te escuchamos, Luciana. Si vos Não te podés. escutamos, No, Luciano. sí, sí, sí. Si te puedes pasar a canal original. Você pode passar. Sim, me Sí, es que escuta está en agora? el canal en portugués. Me escuta agora? Sí, a ver, una vez más. Vocês me escutam agora? Ya te Me escuchamos. escutam agora? Sim. Então, bom dia a todos. É um Buenos prazer, dias a todos. é É um um prazer prazer estar aqui com estar acá, em especial com a comunidade especial com brasileira a nesse comunidade, importante projeto. que é muito importante nesse projeto. Reforço o convite de participação Agradeço e atuação a invitação, nesse importante projeto é muito importante nesse projeto, nossos que repositórios pueda fortalecer nossos repositórios de acesso à ciência com técnica. todo o movimento de acesso à ciência técnica. Nós sabemos o quanto é muito Sabemos difícil após a implementação como, do repositório, quanto isso é importante depois da implementação, barreiras com a técnicas participação e das também barreiras as técnicas linguísticas. e também as dificuldades linguísticas. Foi pensado para que Esse toda projeto se a pensou comunidade brasileira possa para toda a comunidade brasileira Estamos pueda participar também ação, guias, das tutoriais, apresentações, de guias, todas as tutoriais, partes aí também de com capacitação, todas as partes de capacitação também a comunidade que estão brasileira. orientadas também para a comunidade brasileira. Então, reforço que esse Assim, projeto reforço que esse projeto com a participação de todos só faz sentido com a participação de para todos, abranger todas as comunidades.
É um para especial abarcar a esperando todas as comunidades. e até Es breve. especial y nos vemos más después. Gracias. Muchas gracias, Luciana, por tus palabras. Muito obrigada, Luciana, por Sí, suas palavras. como Sim, bien dice, este proyecto está como pensado para toda la ela comunidad. Ya disse, comentaremos esse ahorita projeto está más a pensado para detalle toda cómo a está todo. comunidade. Queríamos antes Depois hacer vamos ver, un preámbulo comentar de estas palabras de como está bienvenida, todo. Queríamos en donde dar mais um también, preâmbulo además de dessas Luciana, palavras de está boas-vindas. la doctora Também Zaira com Lagunas, Luciana que está a pues es doutora la persona Zaira que está Lagunas, que ayudándonos é a con todo el pessoa tema que de está nos capacitación del ajudando com o proyecto, tema con de la coordinación y capacitação la dos estructura de projetos, com a estas coordenação e sesiones estrutura dessas abiertas open para la hours, comunidad. essas sessões Y abertas el para a resto del equipo que comunidade. también ya vi por E os aquí anda demais da equipe conectados. que estão aqui De também verdad, es conectados. para mí un gusto Na verdade, darles para mim é um a prazer todas y todos la dar a bienvenida. todos, todas e Permítanme todos as presentarme boas-vindas. brevemente. Eu me Yo apresento soy Arturo brevemente. Garduño Eu Magaña, sou Arturo soy el Garduño, coordinador eu de este sou o proyecto para la coordenador desse comunidad. projeto Estoy especificamente. en México, Eu normalmente estou no estoy en Ciudad de México. México, actualmente estoy en Geralmente estou na Monterrey. cidade do México, mas agora estou em Monterrey. Básicamente mi E formación está basicamente a minha en formação temas de acceso abierto, de ciencia em temas abierta. de acesso Siempre he estado aberto, de relacionado ciência con ello aberta, y el sempre hecho de estive poder participar relacionado de este com isso. proyecto es para mí E un gran participar orgullo, nesse un gran projeto honor para mim y é de uma verdad grande espero honra. que podamos trabajar de E la mejor espero forma que con todos possamos ustedes trabalhar para que da melhor forma saquemos el possível máximo com todos provecho vocês para tirar o de maior todo lo que se vaya a proveito generar, que possível de podamos tudo ser que se una vai comunidad muy activa gerando, con el que resto de sejamos la uma comunidad global atividade muito ativa de Space, junto com que toda ustedes a saben es enorme comunidade y pues bueno, global de permítanme Deep Space. que Vocês avance sabem un que é poco más enorme e podemos el avançar preámbulo. um pouco mais nesse preâmbulo. Este es el equipo que actualmente está Esta conformado. equipe que agora Ya entraré más en detalle temos, cómo está vamos falar agora mais estructurado, pero como pueden ver detalhadamente es como un está equipo estruturado, mas vocês internacional, podem ver que é uma equipe interdisciplinario, internacional, en donde tenemos interdisciplinar, especialistas onde temos especialistas. para la parte de documentación, la misma Na parte de Luciana, que ya se documentação está a presentó por acá, Luciana, que de já se Brasil, apresentou, Héctor, que está é en do Colombia, Brasil, Héctor, que con un está na perfil muy técnico Colômbia, también com um perfil também en el muito tema de los técnico em repositorios. tema de Para el tema de repositórios. soporte están Para o tema de Guillermo suporte Memo está y Doni, que también Guilhermo creo que por Memo acá andan. e Eh, Doni, que por aqui Nos está, van a estar ayudando con todo el que tema de também vai nos estar soporte ajudando com o suporte para técnico toda la región, para desde Costa toda a Rica y Perú região, a respectivamente. partir da Zaira Costa de Rica e do México Peru, también en el tema de Zaira do México capacitación. Y também, em por temas de supuesto, no menos capacitação, importante, e também, não Ciel menos y importante, Francisco, que Ciel serán e nuestros Francisco, que serão os nossos desarrolladores, desenvolvedores, porque tendremos un porque componente muy teremos um importante de componente muito participación en importante el de desarrollo participação no de este desenvolvimento proyecto. deste projeto. Ahora sí, permítanme presentarles Agora un poquito sim, más deixe-me sobre lo que apresentar vamos a um pouco platicar el día de hoy. mais sobre o que Como vamos bien les falar sobre comentaba, hoje. estamos haciendo este Estamos lanzamiento del fazendo o proyecto de lançamento do Lírasis con la projeto referencia. de Lírasis com a Vamos a referência. empezar a Vamos platicarles sobre el começar diagnóstico y primeros falando pasos sobre esse hacia la diagnóstico, actualidad primeiros passos para a como atualização, para poder mirar hacia a versiones versões actuales atuais y e versiones do 7, 8 y de posteriores. Estamos Space muy cerca del 7.8 e lanzamiento de la versión seguintes, 9. e estamos próximos ao lançamento da Relativamente versão cerca. 9, Un muito poco la próximo estrategia de realmente. selección de A repositorios y estratégia de cómo vamos a seleção estar de trabajando de manera directa, repositórios, como pero vamos trabalhar es importante diretamente, recalcar que mas também é el importante impacto de este destacar proyecto y que el o impacto alcance desse no está projeto limitado e o a alcance algunos não repositorios se como tal, limita só sino que a vamos a alguns trabajar repositórios como con tal, prácticamente mas toda la vamos región y trabalhar todas las praticamente com instituciones toda a que região estén e com todas interesadas. as Por supuesto, instituições que tendremos estejam un espacio de interessadas. preguntas y E respuestas teremos um porque, espaço como de les decía, perguntas e este es un respostas, espacio abierto para la já comunidad que que este é um lo que espaço vamos a aberto buscar para a comunidade que recibir procura esta isso, retroalimentación de receber todos esse ustedes, feedback saber de todos en qué vocês punto se e encuentran saber sus em que ponto instituciones y as suas cómo van instituições avanzando para que estão e nosotros como también vocês vão podamos avançando ayudarles. para também poder Ahora ajudá-los. bien, ¿de dónde nace todo esto? Agora bem, Permítanme de onde subir aquí surge un tudo poquito porque isso? yo mismo me estoy estorbando. Eu vou fazer isso um pouco menor. Hace no mucho tiempo se hizo un Não estudio há en el muito cual tempo foi feito um tanto la gente estudo de la onde referencia como tanto de as Lírasis pessoas da detectaron que referência como de cerca del Lírasis 90% de los detectaram que repositorios en toda la próximo do región 90% dos están repositórios da utilizando região DSpace. estão La gran usando o mayoría de las DSpace. A instituciones de grande nuestra maioria región das instituições han da nossa confiado en região esta herramienta tem por su confiado nessa flexibilidad, ferramenta por capacidad sua y el potencial flexibilidade, que tiene capacidade e para potencial que permitirnos tem para preservar, permitir-nos maximizar la visibilidad, preservar e visibilización maximizar y el a acceso a nuestros visibilização recursos de e información. acesso aos nossos Sin embargo, recursos de solo un informações. 3.4% habían Somente migrado a plataformas 3,4% a la tinham versión más migrado a estable, en este caso es plataformas la para a 7, versão mais estável, que era lo a cual es un 7. número muy bajo y Esse é esto um número nos muito habla de baixo, que portanto, hay un gran potencial para indica que poder existe um grande migrar hacia potencial versiones más para estables, que poder ya también migrar a platicaremos un poco versões más mais adelante de los estáveis. Já vamos beneficios falar mais que sobre se isso, tienen. sobre seus benefícios Pero mais adiante. haciendo esta encuesta veíamos Mas, que fazendo apenas esse arriba del estudo, 60% de las vimos que somente instituciones tenían algún 60% das plan de instituições actualización. tinham um plano Sin de embargo, atualização, casi la mas mitad no
no habían praticamente a logrado hacer metade não tinha esa conseguido migración a la versión fazer más essa estable, migração para ya uma no se versão mais decide
estável, adelante. de 7 para frente. Y también nos percatamos que solo el 38% E de também las notamos que instituciones somente cuentan con un equipo 38% das desarrollador instituições Java, lo contavam cual um también genera tipo una de brecha desenvolvedores tecnológica Java que de geram uma lacuna personalización técnica en na sitio de Angular personalização y de actualizaciones. e nas Entonces, la idea atualizações. de este Portanto, a proyecto ideia deste o projeto, el sentido de o lanzar y de tener sentido este de proyecto lançar e es ter para esse poder projeto proporcionar é soporte para técnico estructurado, oferecer apoio documentación técnico en estruturado, español y en documentação, portugués tanto em espanhol como em português, de todas las de herramientas todas as y documentación ferramentas para la e instalación, documentação actualización para y el mismo instalação e sistema. Y por atualização do supuesto, sistema em si. capacitaciones para E, poder claro, facilitar transiciones mucho más treinamento fluidas para hacia facilitar las nuevas transições muito mais versiones fluidas para as novas versões de DSpace. de DSpace. ¿Qué es este proyecto? O que é esse Esta es una projeto? iniciativa Bom, é uma regional que busca iniciativa establecer y regional fortalecer para todos los reforçar os repositorios repositórios na na região região y está centrada en la e adopción, está centrada na adoção, personalización de atualização la e herramienta DSpace personalização en particular, da plataforma que, como ya les decía, DSpace, está utilizada por que más é del utilizada 85% por de los mais de repositorios de la 85% región. dos repositórios da Está região. pensado para todas aquellas Está instituciones pensado, de destinado a todas as Latinoamérica instituições e da América Iberoamérica que Latina cuentan con e personal Iberoamérica técnico que de base dispõem de y pessoal desean técnico de adoptar o base actualizar e sus repositorios pretendem DSpace adotar para ou una versión atualizar o más seu estable. repositório de DSpace Lo para que uma versão mais buscamos estável. cerrar las O que brechas, tentamos é empezar a reducirlas, reduzir as porque sabemos brechas, que uno de los reduzirmos, principales porque sabemos que retos um que dos se tiene al principais momento de desafios interactuar o que de existe no buscar momento de actualizar a interagir últimas ou versiones de tentar infraestructuras atualizar es el idioma. as Aunque versões de estamos muy infraestruturas é o familiarizados con el idioma. inglés Sempre en muchos estamos muito sentidos, familiarizados com o inglês em muitos ustedes saben sentidos. que al ser Vocês DSpace una sabem que herramienta por y DSpace é para la uma comunidad, ferramenta por muchas e para veces a comunidade. dependemos de que la Muitas misma vezes comunidad dependemos detecte que a bugs, própria detecte comunidade problemas en la detecte os documentación, bugs, problemas errores o na, cuestiones de na ese tipo para que se documentação vaya ou erros actualizando desse tipo para y que possam en ir muchas ocasiones la atualizando. barrera E del muitas idioma para vezes poder a preguntar, barreira para do poder idioma para consultar poder o para poder perguntar, fazer entender consultas ciertos e aspectos entender nos certos cierra aspectos. muchas puertas. Sin Muitas embargo, vezes sabemos fecha que muitas portas, mas sí sabemos podemos reducir esa que brecha nós traduciendo podemos la reduzir essa documentación, brecha fazendo guías, a tradução manuales, desses información documentos, guias, que manuais, es de mucha utilidad informações de al español úteis, y al portugués, que son los tanto no idiomas que espanhol como em manejamos más português, que comúnmente en são os nuestra región, idiomas que podremos manejamos na reducir nossa estas região brechas, e ¿no? podemos, então, Queremos también reduzir fortalecer essas brechas. capacidades Queremos y também fortalecer habilidades en la región, habilidades e es decir, habilidades, formar ou seja, a formar expertos en temas de DSpace especialistas em en tema las de instituciones T-Space e nas con la intención instituições, de que com la a misma, intenção de que institución a tenga la própria capacidad de instituição generar possa planes ter de capacidade de actualización, tirar planos de análisis y atualização, evaluación de la herramienta, análise, que puedan avaliação da sacar el máximo ferramenta, provecho y, por que possam supuesto, que tirar o puedan máximo definir proveito delas e los que plazos y el possam escalamiento definir para las os prazos e o actualizaciones de DSpace escalamento a para futuro as instalações de sin tener mayor DSpace no complicación o futuro, sem depender muita de algún complicação ou externo. ter que depender de um Es para externo. nosotros bien importante que quede Para claro nós é que muito este proyecto importante no es que solo esse un projeto proyecto não de é somente capacidades um y de projeto actualización de tecnológica, capacidades e sino es un atualização proyecto para tecnológica, senão fortalecer y é fomentar o de comunidad. fomentar e fortalecer. Nosotros sabemos que no podemos resolver esto solos, Nós não podemos necesitamos resolver isso mucho del sozinho, apoyo que precisamos puedan muito do brindarnos apoio todos y cada uno de ustedes. que todos e cada Seguramente um de vocês varios possam de los nos aquí oferecer, presentes e vários ya aqui han dos que trabajado estão presentes já actualizaciones trabalharam com con traducciones atualizações e com de cierta traduções de documentación, de certos ciertas guías, documentos, de de ciertos manuales, certos o han guias e generado manuais, ou manuales y guías geraram propios manuais para e guias actualizar a próprios DSpace 7, para a DSpace 8, atualizar de Space que 7 es ou la talvez versión de más Space 8, actual que y é a estable versão que tenemos al mais momento. atual e estável que temos Y agora. vamos a necesitar mucho de su apoyo para E por poder isso vamos precisar do seu recibirlo, apoio para poder difundirlo, para receber, poder divulgar ayudar a que e se reduzcan estas brechas, também ¿no? ajudar a También diminuir essas buscamos, como les brechas. decía, con el Também equipo de queremos, desarrollo, promover com a equipe de contribuciones al núcleo de DSpace. desenvolvimento, Esto quiere promover de decir, vamos a contribuições estar ao trabajando núcleo de también al DSpace, interior del equipo trabalhando en então revisión de código, no en bug interior da fixing, equipe em en revisão de solución de códigos, errores que están fixing, sucediendo en la solução de comunidad, erros que estão en acontecendo la na herramienta, comunidade, a na partir de lo que la ferramenta em si, comunidad nos va a partir diciendo do que a también que es comunidade vai importante nos corregir, ¿no? indicando Por eso o que é importante que es un deve ser equipo, y corrigido. ahorita les voy a Por mostrar isso, é cómo uma están equipe, conformados los e daqui pilares a de este pouco eu vou proyecto, mostrar que como trabaja de está forma conformado esses transversal con la pilares, que comunicación trabalha de forma cada área y transversal entre sobre a todo comunicação entre con cada la área e retroalimentación que la principalmente comunidad com nos o pueda feedback brindar. que a Y comunidade possa finalmente nos lo que buscamos oferecer. también es generar E, modelos finalmente, também queremos gerar certificables y modelos sostenibles que porque, possam ser como bien saben, replicáveis DSpace e es adoptado sustentáveis. y es Como vocês muy sabem, DSpace é reutilizado, adotado evidentemente e en la región, pero hay reutilizado otras regiones na también região, en mas donde também em outras hay regiões do mucho mundo, interés onde por existe mejorar muito las interesse capacidades por y esto melhorar nos puede as fortalecer capacidades. y nos puede Isso ayudar pode nos a fortalecer e estrechar ajudar esos lazos
a estreitar esses laços e ajudar a reduzir essas brechas em outras partes. Como eu dizia, são 4 os pilares que conformam esse projeto. O primeiro deles é o de documentação,
O que vamos fazer, basicamente, é desenvolver e traduzir guias e manuais, tanto ao espanhol como ao português. Os guias que aparecem na link de Lyrasis, o mesmo wiki também vai estar traduzida ao espanhol, ao português, desculpa, e será atualizada cada vez que comecemos a entrar nessa ferramenta. Podemos escolher o idioma no qual nós nos sentimos confortáveis e assim poder realizar as atualizações pertinentes. Também vamos documentar todas as perguntas. Algumas pessoas que estão tentando gravar, não se preocupem. Por isso, nós já estamos gravando, tudo isso vai ser passado ao YouTube para que todos possam ver e possam ter acesso a ele. Assim, documentar também os erros, os problemas, tudo o que possa ir surgindo ao longo dos processos de atualização de DSpace, as suas versões mais atuais, para poder ajudar a que outros membros da comunidade não tenham problemas. Vamos ter também um componente de suporte técnico que vai nos ajudar problemas localmente. Procuraremos o ciclo de intervenção, fazendo casos de estudo muito especial de repositórios que façam esse processo junto com nós outros para identificar esses erros comuns, questões que possam ser replicáveis, já seja por erro na documentação original ou porque talvez a tradução tenha algum tema ou falta atualizar algo especificamente, e vamos estar apoiando, dando suporte para ter o processo da forma mais fluida possível e documentar todos esses casos, para que seja muito mais fácil para o resto da comunidade seguir através da capacitação e documentação para passar a uma versão mais estável. Vamos ter também um componente de capacitação, sessões periódicas, como essa sessão aberta com a sessão, como hoje. Hoje é um pouco mais informal, é nada mais apresentar-lhes o projeto, mas teremos também sessões periódicas, onde vamos falar de temas específicos, como os componentes ou as coisas que eu deveria saber antes de começar esse processo de migração, considerações iniciais, conhecimento sobre manejo de bancos de dados, tudo para poder fazer isso da forma mais possível. Vamos tentar ajudá-los nas capacitações a partir do que nós vamos identificando nessa primeira etapa do processo, do que é mais necessário. E isso será tudo compartilhado com todos. E, finalmente, o componente de desenvolvimento que vai nos ajudar a oferecer contribuições à comunidade global de DSpace através das comunidades, através das necessidades das comunidades que possam ter para que essas versões 9, por exemplo, 10 e os bootfisms que vão surgindo nas versões 7 e 8 possam ter essas melhoras graças ao trabalho que a equipe de desenvolvimento está elaborando. Como estamos no nível de estrutura do projeto, pois há pouco acabamos de lançar esse projeto, agora está sendo apresentado a vocês, estamos no processo de identificação desses desafios regionais. Como já disse, temos a barreira do idioma, que talvez não exista muitas capacidades técnicas nas instituições atualmente, mas nós queremos mudar isso a partir dessa identificação de desafios na região. Desculpem, se alguém pode desligar seu microfone, por favor, e podemos identificar e avançar de forma conjunta, identificando todos os desafios. Vamos também compartilhar com vocês um formulário para poder identificar o estado no qual se encontra atualmente. Isso nos vai ajudar a ter um panorama atualizado, digamos como uma fotografia de como a região está, para poder trabalhar junto com vocês. Queremos prestar apoio para ir junto com as intervenções que vamos ter, capacitações constantes, e vamos estar publicando tanto os resultados, bem como a atualização das documentações, as capacitações, tudo isso vai estar aberto, porque se alguém de fala espanhola tem acesso à documentação que nós estejamos compartilhando, as capacitações ou vídeos, a ideia é que por seus próprios meios possa fazer essas atualizações
migrações e essas migrações para a revisões estáveis de forma sustentável no futuro, não, que não estejamos dependendo de nenhuma forma, somente do conhecimento que geramos e nós mesmos poder ir atualizando de acordo com nossos planos de atualização para versões 9, 10, de acordo com como vão saindo, surgindo. Como objetivos, temos fazer essa enquete, que já fizemos circular com alguns modos da referência, e quais estamos muito agradecidos por isso. Vamos identificar esses repositórios que podem ser como pilotos para poder compartilhar com a comunidade esses desafios comuns, essas necessidades particulares e problemas comuns que podem ir surgindo no momento de fazer as atualizações para o DSpace. Estar executando esses 4 pilares, como eu já mencionei, e também vamos ter um blog, ou seja, uma página web, um microsite, onde vamos poder, deve estar aqui compartilhando no chat, senão eu vou passar para vocês depois, mas vamos estar compartilhando atualizações, como o projeto está, para aqueles que não estão hoje aqui, possam saber como está. E aqui vamos estar compartilhando notícias, resultados e avanços que vamos ter com o projeto. É importante mencionar que está em espanhol, mas para a comunidade fala portuguesa também aqui está. Superamos a barreira do idioma, também temos todos os documentos e tudo que vamos gerando em idioma português. Sabemos que é importante estar próximo de toda a comunidade, tanto em espanhol como em português. Nos esforçamos muito em gerar as estruturas necessárias para que todos possamos compartilhar e ir crescendo juntos, sem que o idioma seja uma barreira. Bom, aqui agora eu quero fazer uma pequena pausa para poder saber um pouco mais sobre vocês. Nós fizemos uma pequena atividade em mente. Eu gostaria que vocês, nos seus celulares, vocês podem acessar o QR Code ou entrar na página, o link no chat. Se não, eu posso passar para você daqui a pouco. La forma más sencilla es si entramos a menti.com. A forma mais simples é entrar a menti.com e acessar o código 51373368. Vou dar uns segunditos nada mais para que a gente uns minutos para que as pessoas possam ir entrando mentes. Si podemos compartir nada más el enlace y el código en el Somente chat para que o aquellos link que no alcancen o no hayan alcanzado a ver. O link e o código no chat, por favor. Voy a avanzar aquí, nada más para que se vaya habilitando. Lo primero que nos gustaría saber de ustedes es de qué país están Primeiro, gostaríamos de saber de onde vocês estão se conectando. De que parte da região vocês estão presentes hoje? Somente para saber de onde é que vocês vêm, de onde estão se conectando. Obrigada pelas respostas tão rápidas. Como eu disse, aqui é muito interessante, porque sabemos que existe muito interesse, muita capacidade na região e que, como podemos ver, está bem distribuído nesse sentido. Existe muito interesse em toda a região pelos repositórios institucionais e, por isso, é muito importante ajudar as instituições que estejam interessadas em gerar essas capacidades e oferecendo-lhe todas as ferramentas necessárias para que possam. Avançar. Sí, perdón, Luciana. Momento, o código, por favor. Sí. Lo voy a poner aquí. Es 51. O código é 51. E por acá 51 37 33 68, Luciana. Obrigada. Sí, 51 37 33 68. En menti.com. Disculpen. Em mente.com. Desculpem. Provavelmente se un pouco. Volto para um pouco, mas aqui a resposta fica guardada. Muito obrigada, Luciana. Y bueno, bem, creo que tenemos claridad que hay
Estamos hay mucho claros equilibrio que en las existe muito participaciones equilíbrio nas de todos los acá participações presentes. de Para no todos detenerlo os aqui más tiempo, presentes. pasaría a la siguiente Bom, então pregunta. vamos passar à próxima pergunta. Nos gustaría saber cuál es su rol, Qual qué é o papel seu o cargo están papel desempeñando en su nessa institución, que você porque como bien desempenha les na sua decía, instituição? aunque el proyecto Porque, como eu tiene dizia, mucho mesmo que o componente projeto de tem muito tecnología, de componente de ingeniería para poder tecnologia, de desarrollar engenharia actualizaciones, para es poder importantísimo desenvolver para nosotros que vaya de la atualizações, mano é con importante los que vá bibliotecarios, con los gestores de junto com os repositorio. bibliotecários, com Si os hay gestores de desarrolladores, estaría repositórios, fantástico se há también para saber desenvolvedores também. eh, Seria fantástico para cómo están poder o cuántos saber tenemos como acá en la estão audiencia. ou quantos Este es temos un proyecto aqui na transversal audiência. Esse é um que projeto requiere del apoyo transversal de que requer todas do las apoio personas que de están todas as pessoas involucradas en la que gestión, estão en el desarrollo y, envolvidas por na supuesto, en la gestão, no planificación de los desenvolvimento e repositorios também no para planejamento dos trabajar de manera repositórios conjunta. para trabalhar de Por forma aquí veo que conjunta. hay una muy buena Portanto, aqui distribución. vemos que existe uma Sabíamos que muchos iban a distribuição ser muito boa. gestores de Sabemos que repositorios o muitos iam ser bibliotecarios, gestores porque son de pues repositórios principalmente las ou personas que bibliotecários, llevan que são as normalmente los pessoas que repositorios, eso es geralmente fantástico. estão También hay encarregadas dos componentes repositórios. de Também é muito desarrollo y importante de componente de personal desenvolvimento, de pessoal de, tecnologías de de información TI. y IT, lo E cual es fantástico. Vamos a requerir mucho isso de é su muito apoyo para que importante. Vamos podamos ir requerer muito do actualizando seu apoio para estas poder herramientas a ir las versiones más atualizando essas estables. ferramentas para versões mais Voy a pasar estáveis. Vou a la passar à siguiente pregunta. próxima pergunta. Nos gustaría saber qué versión de Qual DSpace están versão do utilizando DSpace vocês estão actualmente, solo utilizando atualmente? medir un poco las aguas Somente de para medir um qué pouco herramientas e tienen. ver quais También são as si no están ferramentas usando DSpace, vocês pero têm. están E interesados se en não estão empezar a usando adoptarlo, nos DSpace, gustaría ou saberlo, se gostariam de porque pues usá-lo, podemos empezar de la mano con, porque poderíamos podría começar ser con juntos alguna ou de las começar versiones de zero estables. com alguma das versões estáveis. Miren, tenemos un muy buen número de DSpace 7 Temos también, um lo cual es grande número de fantástico, muy DSpace interesante. 7, isso é muito fantástico e muito Y interessante. tenemos también algunos E si também nos llega a alguns acceder también que están utilizando ya também DSpace 8, eso já es estão fantástico. utilizando o DSpace Ojo, 8. también, aunque mucho del Também, proyecto, como les decía, mesmo que muitos es dos para ayudar a projetos las é instituciones para que ajudar as migren de DSpace instituições 6, aqui 5 o passem anteriores de a 7, migrem de 8 DSpace 6, actuales, 7 e 8 para nosotros va a em ser muy atuais. importante Será contar con muito la importante participación de contar com a aquellas participação instituciones daquelas que ya están en instituições versiones que 7 y 8 já sobre todo, y estão em 8 y versões 7 7 e para 8, conocer claro, sus para experiencias, poder sus conhecer retos, suas cómo han experiências, seus estado trabajando, desafios, qué como ventajas han tem estado encontrado, que trabalhando, ahorita quais platicaremos vantagens algunas, encontraram. pero Daqui va a a ser pouco vamos fundamental falar para sobre nosotros umas, conocer mas isso vai ser fundamental estas para experiencias que han tenido, conhecer essas porque van a ayudar experiências, a que otras porque isso instituciones que están en ajudará el a camino que outras puedan instituições validar que estão no la caminho carrera y puedan possam, llegar a possam versiones más alinhar estables. a sua carreira e chegar a Voy a versões mais avanzar aquí. estáveis. Avanço. Y por acá, E aqui vemos, permítame. Aquí voy a desculpem, hacer una pausa. aqui eu vou fazer uma Voy pausa. a hacer una pausa en el Vou Menti. fazer Más uma pausa adelante no les voy a pedir que Menti regresemos e para mais hacerles adiante eu vou última pedir a pregunta. vocês que Pero voltamos muchas gracias aqui por sus respuestas. para uma última pergunta. Ahorita les Agradeço suas mostraré un poco los respostas. resultados Daqui a de pouco vou cómo van mostrar os las cosas. resultados de como as Pero, coisas estão saindo. pues nada, Mas lo que o quería que, platicarles o que eu en un queria inicio, no desde la início, coordinación del a proyecto, era partir eso, da un poco combinação las do bases, un projeto, poco era qué es lo sobre que as estamos bases, buscando. o que nós Como les estamos decía, procurando. les vamos Como a eu lhes compartir dizia, también este vamos formulario que compartilhar nos va a também ayudar a este identificar formulário que vai nos ajudar pues estas necesidades, a estas identificar essa versiones en las que estamos necessidade trabajando. dessas versões Y nas de quais todas estamos formas, trabalhando. E les também invitamos muy cordialmente a que convidamos vayan visitando el cordialmente sitio, a que vocês porque comecem a aquí abajo visitar o vamos a site, porque encontrar na parte inferior el vocês vão contacto para encontrar cualquier o pregunta que puedan tener, contato para qualquer pergunta el que possam acceso al ter, formulario o aquí. acesso ao formulário Si están aqui. en portugués, pues Se está em aquí los português, redirigirá al aqui formulario en vai, portugués. Y si vai están levar en vocês ao formulário em la versión en português. español del E sitio, se los também está a redirigirá versão em al espanhol, formulario en também español. vai enviá-los a versão em Nos espanhol. encantaría conocer E el gostaríamos de estado en el que se conhecer, então, encuentran, que puedan o estado em participar y que vocês conocer ustedes. estão, que Y también les vamos a platicar possamos que conhecer de vocês. estamos E vamos dizer generando una também comunidad en que Discord estamos para poder tener gerando canales uma de comunidade comunicación. em Yo Discord sé que para no ter todos canais de utilizamos comunicação. esta Eu herramienta, sei que pero nem todos creo que es un canal utilizam essa abierto que ferramenta, mas nos é um canal permite de aberto manera que gratuita nos permite de intercambiar forma información, nos grátis permite irnos em conociendo, fazer nos permite intercâmbio de interactuar, que esto, como les informação, decía, nos también es conhecer. fundamental al ser Isso é un muito proyecto por y fundamental, para já la que é um comunidad. projeto por e Buscamos para a que haya interacción comunidade, y que no solo seamos que nosotros los exista que essa estemos interação respondiendo o e que não atendiendo todos. sejamos só Sabemos que hay nós que estamos grandes expertos, respondendo e podemos atendendo ver por todos, acá, já que há que muitos hay gente que ya ha especialistas aqui, migrado que há a las pessoas que já versiones migraram 7, a por ejemplo,
versões 7, por exemplo, principalmente, de Space, e que possa ir nos ajudando nesse caminho para as versões 8 e posteriores. Nos E, encantará verlos por e allá.
Estaremos encantados de vê-los lá. Vamos compartilhar antes de que acabe a sessão. Vamos compartilhar esses links para que não percam muita informação. Quando vocês quiserem, entram a DSpace, na referência .info, vocês vão ver toda a informação atualizada do projeto e o contato para qualquer dúvida que vocês possam ter. Agora bem, gostaria de falar um pouco mais por que é que queremos migrar as versões atuais de DSpace. Se eu estou num ponto e não sei se este é o melhor caminho, migrar a DSpace 7 ou outros, pois Sara vai falar um pouco detalhadamente sobre por que isso é importante. Muito obrigado por sua atenção e eu cedo a palavra a Zaira Lagunas. Gracias, Arturo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a Obrigada, bom dia a todos, a todas. Pues en este sentido, Bom, voy a tratar de quanto hacer a isso, eu vou una tentar breve síntesis, de cierta manera, de lo fazer que um hay en cuanto a resumo los do que beneficios existe que quanto aos podemos benefícios nosotros que encontrar nós podemos respecto a encontrar estos com procesos de respeito a migración. esses Algo muy processos de importante que migração. podemos ver Algo nosotros muito en esta importante que tabla, podemos si ver bien pues muestra algunas se bem particularidades de mostra las algumas versiones 5, 6, particularidades 7, das versões 5, pero lo 6, más 7 e 8. importante... Desculpem, Ay, gracias. Lo más importante de o mais esta importante tabla es dessa compartir con tabela ustedes que la é versión compartilhar 5, com por ejemplo, vocês ya dejó que a de versão recibir 5 já não recebe soporte, acompañamiento desde el apoio e 2023, ¿no? Por acompanhamento desde ejemplo, la 2023, versión por 6 exemplo. está A versão próxima también a 6 dejar de está recibir próxima também a deixar de receber este acompanhamento, esse suporte, de certa forma. Portanto, as versões 7 e 8 são as idôneas para poder encaminhar nossas atividades, até mesmo nossas projeções em matéria de imigração. Algo muito importante que temos que ter claro é que poderíamos, de fato, o projeto está destinado para iniciar esse caminho, essa rota, de caminhar juntos, de mãos dadas, para que a versão 5 possa ser capaz de migrar até a versão 8, dando um salto total para que todas as instituições possam ter uma plataforma mais atualizada possível e que possam ter as mesmas oportunidades com relação aos benefícios para a sua comunidade, mas principalmente para todos aqueles que trabalhamos ou gerimos, ou estamos por trás de uma plataforma. Isso é muito valioso. Para isso, eu gostaria também de dizer-lhes que umas situações importantes que dispararam esse projeto é o de convidar a todos vocês aqui que geremos uma comunidade, como Arthur estava dizendo ao longo dessa sessão, e como estava lendo no chat, tentemos procurar um espaço onde possamos compartilhar essas experiências e, de acordo com elas, fazer uma retroalimentação para levar a bom porto essas mudanças que estão ocorrendo. Algo também muito importante de comentar-lhes é que o fato de que eu tenha uma plataforma na versão 7 vai me tirar totalmente da versão, eu ficaria obsoleta. Na verdade, não. A versão 7, como estamos falando, em geral, a versão 7 está pronta para migrar uma versão 8 sem ter que dar um pulo da versão 7 a 8. Isso é uma coisa que é importante destacar no caso da versão 5 e 6. Sim, nós teremos que dar este pulo, porque já estamos falando de funcionalidades, até mesmo de tecnologias, outro tipo de ferramentas que permitem gerar uma nova versão e também com as melhoras, evidentemente, que a versão 5, que é um pouco mais rústica, pois na versão 7 e 8 já temos outras funcionalidades. O mais importante seria a recuperação da informação. Temos também fazendo como uma cópia, copia e cola dos metadados para processos mais ágeis de imigração. São esse tipo de elemento que ajudam muito. A próxima.
Ok, em termos Bem, de infraestrutura, em como termos de bien pues infraestrutura, estuvimos medianamente viendo en esa tabla, como nós já vimos mais pues ou si bien menos nessa existen dos tabela, vertientes, ¿no? Tanto en el existem front duas como en el back. vertentes, Yo creo que lo tanto no más front como no importante son back, las no front como versiones no back. recientes o las As versiones versões mais actuales, lo que recentes ou tenemos hoy en día, atuais, pues sí, o son que temos componentes hoje que hacen, como são ya lo estaba componentes platicando, que un tanto fazem más como ágil la recuperación de la que información, torna la mais ágil a disponibilidad y recuperação sobre da todo que informação, tienen una interfaz un tanto disponibilidade e más também amigable para uma los usuarios. interface muito mais En el caso amigável del para os frontend, pues ya usuários. está No utilizando caso do tecnología front-end, como Node.js, estamos como utilizando Django, como como Node.js, Angular, que eso como también Django, es algo como de lo que Reni Angular. estuvo platicando, É o ¿no? que Por lo Arthur já cual, mencionou. pues también nuestros Mas recursos também humanos, nuestro os nossos personal, recursos humanos, nosso nuestros pessoal, sysadmin, nuestros desarrolladores, nosso pues tienen que site, estar un nossos tanto más actualizados desenvolvedores têm que estar um para pouco poder, mais pues atualizados también para poder conformar o robustecer estas plataformas que institucionalmente fortalecer se essas están plataformas que consolidando. A institucionalmente nivel estão de backend, sendo hoy en día, consolidadas. pues yo creo que No uno de los back-end, grandes cambios es hoje, la uma das Bastian, grandes que mudanças también es é otro o de los, Patian, pues que é digamos, conocimientos que se tendrían que um dos estar actualizando. conhecimentos que terão que ser La nueva versión SOR que atualizado, estaríamos a nova versão utilizando, de do Java y otros SOL, do componentes, solo Java, por precisar entre aquí outros algunos, ¿no? componentes, Y la somente idea para dizer alguns. básicamente es E a que ideia, estas basicamente, infraestructuras, é que essas además de que infraestruturas, robustezcan muchísimo além de el fortalecer hecho de, o de darle fato soporte, también es de dar-lhe garantizar que en estos suporte procesos também, de é migración no se garantir que o pierda nosso algo de processo lo de más migração valioso que tenemos não nosotros percamos en o los mais access, valioso ¿no? que Que nós yo creo que eso tenhamos, es algo que que nos são os preocuparía a todos access. nosotros Eu aquí. acho que todos ¿Por qué? Porque ficaríamos es una inversión preocupados de com isso, tiempo porque é um de investimento de muchas de las tempo personas que han de estado muitas das registrando pessoas que o que estão registran constantemente registrando sus productos ou de estão información, sus registrando recursos de información, sus objetos os seus digitales, recursos de como los informação, querramos os recursos reconocer, como pero eso es queremos lo más reconhecê-los. importante, que no se Mas o pierda mais nada y importante que toda é la que nada se perca e que que todos se os pueda migrar de metadados, manera dados estejam, completa y possam sin ser perder nada en migrados el de forma camino. completa sem Así perder es. nada no caminho. Próxima. Y si bien, bueno, pues las versiones 6 y 5, As ¿no? versões Y en 6 el e caso de la 5, versión 7 y en e no adelante, caso pues das sí versões ocupan 7 estructuras em distintas. adiante, Por ejemplo, la precisam de estructura 6 infraestrutura. son As estructuras un 5 e tanto 6 más são estruturas tipo modulares, mais ¿no? Como lo podemos ver modulares, en como este podemos diagrama. ver Son un neste tanto más diagrama. sencillas, ¿no? São muito mais Pero pues simples, ya obviamente las versiones 7 y mas as 8 con la versões idea de 7 e 8, integrar incluso hasta com los a ideia sistemas de CRIS, integrar hacer un poco o más sistema ágil la crise, um pouco mais, recuperación, fazer también mais integrar proyectos ágil como a revistas o de interação, otro também grupo, revistas pues obviamente e outro tuvieron que tipo. generar Também tiveram que desarrollos gerar distintos que incluyeran otro desenvolvimentos tipo de diferentes aplicativos que como los que nosotros incluíram outro estamos tipo de viendo en aplicativos, este como diagrama, vemos y neste pues de cierta diagrama, manera e, la de certa evolución forma, a hacia la evolução versión 8, como ya para lo a versão platicábamos 8, anteriormente, como pues já también mencionava eso antes, podría llegar a também impactar. Sin poderia embargo, reitero, ser afetada, mas la eu versión 7 reitero que a versão no 7 tendría por qué tener ningún não problema teria en caso que de ter quererla migrar hacia la nenhum versión problema 9, ¿no? para Que yo creo migrar que na eso es algo versão que a todos nosotros 9. nos está É, interesando é muchísimo. algo que a Como bien lo todos dijo nós Arturo, estamos pues ya está interessados. próximo a Como liberarse, disse no Arthur, obstante existe isso un já está proceso próximo a de liberar-se, adopción, de mas existe um reconocimiento de processo errores de y adoção, pues de de cierta manera reconhecimento de de erros poderla e, de normalizar. certa forma, Entonces, en lo para, que llega antes de ese poder proceso, normalizá-la. creemos que Antes lo de más chegar a esse correcto es processo, invitarlos hacia aquellas consideramos que plataformas que están en las versiones convidamos que as más plataformas que já viejitas, estão por decirlo así, que es la 5 y la 6, as puedan mais ser antigas, que é capaces 5 e de 6, llegar hasta las possam ser versiones más capazes recientes, de ¿no? chegar Como até son la as 7 y la versões 8. mais recentes, que são Así a es. 7 e 8. Ok, Bem, ¿cuáles son los principales retos en la quais são os actualidad principais que seguramente desafios nosotros que como comunidad nos temos vamos a estar como, enfrentando? e que nós Bien vamos lo enfrentar comentaba como Arturo, comunidade? una parte Arthur já fundamental es mencionou, la capacitación del é a parte personal de que tenemos, tanto de capacitação do los pessoal, bibliotecarios, tanto tanto de dos los profesionales de la bibliotecários, información, como como de nuestros profissionais da sysadmin, informação, o desarrolladores, nosso site, ingenieros, las personas que nos desenvolvedores, acompañan en todo este engenheiros, proceso de aqueles que nos actualización, acompanham nesse automatización, processo incluso de hasta de las atualização, plataformas. Me atrevería a automatização decir, para as plataformas. E necesitamos eu me de atrevo a cierta dizer manera que tener precisamos, conocimiento de y certo habilidades modo, un tanto más contar com actualizadas, conhecimentos sobre todo con el mais uso de las atualizados e tecnologías en habilidades las cuales com están relação alojando ao estas uso nuevas da versiones de los tecnologia, onde estão repositorios. En lo alojando anterior, pues essas nosotros versões justamente lo de que pretendemos es repositórios. también O que acompañarlos, pretendemos, además de então, é acompañarlos en este acompanhá-los, proceso não só de acompanhá-los no migración, es processo también de dotarles un imigração, poco de mas também conocimientos y oferecer-lhes compartir con base en las conhecimentos, experiencias que podamos compartilhando de acordo com generar as entre todos, experiências que pues possamos hubo gerar obviamente entre todos. espacios, como bien lo E dijo haverá
terá espaços como a Arturo mencionou, com diferentes tópicos que possamos, que possam servir de certa maneira para poder capacitar ou forjar esse reconhecimento e adoção de novos conhecimentos. Outro aspecto muito importante é que esse projeto pretende desenvolver os scripts para poder apoiá-lo nesse processo de migração. E um dos fatores importantes que nos preocupa a todos é que se perca dessa parte dos access. Essa é parte dos grandes desafios que temos. E que pretendemos que isso não aconteça, claro, e queremos apoiar justamente nesse processo. Outro aspecto importante é a avaliação de quais são as melhores estratégias para migrar. Nem todas as plataformas não estão em DSpace, mas talvez tenham algum outro desenvolvimento que possam chegar a necessitar de um acompanhamento diferente. Assim que temos que analisar cada uma dessas plataformas para ver e que chegamos todos ao mesmo ponto. Isso é o mais importante. A próxima. Bom, quais são as oportunidades que temos para o DSpace na versão 8? Como já foi mencionado, essa é muito robusta, que a experiência do usuário é mais amigável pela arquitetura modular que tem, mas principalmente pela disponibilidade dos recursos que tem para a comunidade, é mais amigável, mais intuitiva, tanto para o usuário como também para o desenvolvimento, desenvolvedores, etc. Também gerar melhores buscas e fazer mais ágil a recuperação desses espaços. Sim, antes trabalhava de forma mais funcional, hoje em dia temos motores mais rápidos, que oferecem respostas mais ágeis, que são fatores que nos possam indicar para poder migrar a versões mais recentes. É a facilidade de atualização, como já mencionou Arturo, é o fato de poder migrar essas versões 8 ou 7 até mesmo, e já está um pouco mais atualizada, mais ad hoc, com o que está sendo desenvolvido agora, para liberar a versão 9 e que possamos chegar compartilhando com todas as pessoas que estão nesse processo de integração. Também, outro dos fatores que nos convida a dar esse salto das versões velhas a mais recentes, é facilitar esse processo de atualização e escalabilidade. Isso também é um aspecto muito importante. Agora bem, Arturo falava sobre o formulário de diagnóstico. Nós também já deixamos no chat o hipervínculo para o formulário em português, assim como em espanhol, para todos aqueles que queiram participar nesse ciclo de intervenção, que é muito importante. Como nós poderíamos fazer isso? Pois, para começar, precisaríamos preencher esse formulário de diagnóstico com o objetivo de identificar as necessidades e capacidades, e principalmente as oportunidades que precisamos reconhecer para melhorar essas open hours, para poder capacitá-los com conhecimento mais adequados, ajustados às necessidades, e como parte dos registros, requer que as pessoas que liguem preencham esses formulários, pois tenha conhecimento em infraestrutura, reconheça a gestão operativa, mas também possa preencher dados operacionais, a parte de recursos humanos, aspectos técnicos, políticas institucionais. E apesar de que seja um formulário, que nós tentamos de fazer que fosse o mais resumido profundo, isso não vai tirar muitos minutos de vocês. Aproveitem esse espaço de 10 ou 15 minutos para que nós possamos também ajudá-los e reforçar essa cadeia de feedback que pretendemos fazer esta comunidade. Já temos muita necessidade, há muitas pessoas no nível internacional para poder fazê-lo. Próxima.
Agora, quais são os critérios para a seleção desses repositórios institucionais que possam participar neste primeiro ciclo de intervenção? Em primeiro lugar, é ter a disposição para migrar, contar com a equipe, mas principalmente com a instituição. Sabemos como apoiar nesse processo. Talvez a própria infraestrutura, precisamos atualizar algumas coisas, através de um sistema operacional, assim que cada empresa terá a sua própria necessidade. Ter uma infraestrutura virtualizada ou própria, contar com recursos humanos necessários, ou se precisa contratar um recurso externo, é a decisão de vocês, mas é muito importante ter um compromisso institucional, que se nós vamos assumir esse processo de mudança, é porque vamos iniciar este acompanhamento com a referência, com a equipe de liderances até o final, para poder chegar todos ao mesmo objetivo. Contato com a aceitação de casos de uso, ou seja, integrar-se nesse produto focal que vamos consolidando pouco a pouco, de acordo com as necessidades que a plataforma possa ter. Isso também é muito importante. No caso da representatividade, ou como todos sabem, de certa forma, fazem parte da rede de repositórios que estão conectados com os nodos, mas não quer dizer que os demais possam ficar de fora. O que nós vamos tentar fazer com esse projeto é compartilhar com as pessoas externas, pois algum tipo de documentação, e como Arturo dizia, tanto em espanhol como em português, para poder agilizar esse processo. Ter uma interoperabilidade aberta e também algo muito importante, ter disponibilidade que essas plataformas possam ter escalabilidade no médio e longo prazo, para que possam também migrar as próximas versões que possam ser liberadas. Próxima. Um minuto. Nada mais, desculpa, um requisito para poder participar de forma direta conosco nos grupos focais ou os grupos de intervenções que o Saida mencionou, é responder o formulário. Se não respondem, não vamos poder entrar em contato com vocês e não vamos estar próximos a vocês. Por isso, é somente isso. Obrigada. Não te preocupes. Desculpa. Como parte dos benefícios e compromissos de participar ou de sumarse também a este projeto. Os benefícios e compromissos de participação, como disse, identificar as necessidades de assessoria técnica que precisamos através dessa Open Hours, estabelecer grupos focais, porque cada grupo terá necessidades diferentes, isso também é muito importante, e criar a documentação tanto em espanhol como em português, para que tenha preparada para que outras pessoas possam utilizá-la, e também contribuir conosco, através das suas experiências, uso ou feedback que possam ter, através desses grupos focais, dessas Open Hours, e outras sessões que a referência e na Iraces decidamos. Eu acho que essa é uma das grandes contribuições e, ao mesmo tempo, também oferece benefícios. Bueno, aqui esta diapositiva tratou de fazer uma breve síntese. Esse slide, temos aqui uma breve síntese de como podemos participar nesse projeto para aquelas pessoas que se integraram talvez um pouco mais tarde. A ideia é de compartilhar com vocês, como disse Arturo. Em primeiro lugar, precisamos responder ao formulário diagnóstico. Daqui a pouco vamos compartilhar as hiperligações, compartilhar informações com vocês e poder retroalimentar, nutrir, gerando melhor caso de uso, gerando recomendações. Isso também é muito importante, compartilhando essa experiência através das sessões das Open Hours e também participar constantemente do nosso exercício de capacitação, que nós estaremos estabelecendo com vocês. E o mais importante é que ter uma comunicação importante, forjando uma comunidade através, que eu lia por aí no chat, que estão muito interessados de que existisse um canal, pois nós já nos adiantamos, e sim, existe um canal. Esse é o Discord, daqui a pouco vamos pôr aí a hiperligação para que vocês possam se integrar, e aí será o lugar idôneo para partilhar, receber um feedback e que nós, ao mesmo tempo, para nós, sirva para ver as necessidades de capacitação que todos vocês têm.
Eu acho que isso é uma coisa Y muito bien, importante. solo añadir en el tema E de compartir também quero documentación, acrescentar, eso, ¿no? no Que tempo también para de nosotros, como decíamos desde compartilhar un inicio, documentação, es bien como disse desde o importante início, contar é con su muito apoyo, importante el contar com poder seu apoio. recibir si ustedes ya han generado algún Já tipo você já, de algún queremos saber se você já además de la tem algum tipo de documentación guia, existente, algum manual ou siéntanse alguma con toda la documentação confianza y si existente. así Por lo desean de favor, compartirlo con sintam-se nosotros para com que a podamos confiança, se también vocês irlo quiserem, agregando possam y lo compartiendo partilhar con la comunidad, conosco porque e esto nos va a ayudar compartilhando a eso, também a com a formar comunidade, comunidad y a porque é isso. reducir las O brechas que que existen queremos é en el tema de formar comunidade e adopción reduzir as y brechas com relação actualización ao tema de de adoção DSpace en e sus versiones atualização más de estables, ¿no? DSpace às El suas hecho de versões poder mais contar estáveis. con O fato de poder todos estos contar beneficios que ofrecen las com todos os versiones benefícios actuales, que as versões el atuais hecho de que, têm, pues bueno, sabemos que las versiones 6 pois para atrás sabemos que ya as no van a versões tener 6, de 6 para soporte trás, desde la já não comunidad vão ter global de um DSpace, ya no van a suporte desde recibir a si llegan a ver comunidade algún global de tipo de DSpace. errores en el Se, código se todavía. vocês não poderão Es, ver se há es um normal, erro es no una herramienta código, desarrollada isso é por y para normal, la pois é uma comunidad, ferramenta pues desenvolvida ya no están por e para a recibiendo el soporte comunidade, porque já están não las vão nuevas estar versiones. recebendo Es o como suporte, cuando porque já actualizamos existem nuestro outras teléfono o versões, nuestras assim herramientas, como nós que normalmente atualizamos tenemos nosso que tener un plan telefone, nós temos que ter una um idea plano de cuándo ou actualizarlo. uma ideia de Y lo quanto que queremos es atualizá-lo. hacer eso, trabajar E o de la que mano con queremos é ustedes fazer para isso, poder identificar trabalhar junto cuándo com es el momento vocês idóneo, para identificar qual é o momento cómo hacerlo idôneo, en nuestro idioma como y sobre todo fazê-lo pues em también nosso poder idioma recibir e la também atención para y poder el apoyo receber de a toda la comunidad atenção y e o del equipo apoio que de también toda a está dedicado comunidade da equipe para que ello, ¿no? está Entonces dedicado nos va para a encantar isso. recibir Estaremos encantados de pues bueno, receber atención al formulario diagnóstico para poder ir as suas identificando respostas estos ao casos de uso formulário que además iremos diagnóstico para ver documentando os y por casos de supuesto uso que compartiendo con la vamos comunidad documentando para e que compartilhando com a puedan ir comunidade, consultando para y que viendo cómo possam es el ir proceso consultando e pues ver sobre como é todo o los beneficios processo, que eso e conlleva, ¿no? principalmente os En las benefícios que próximas tem. Open Hours estaremos Nas trabajando próximas y Open también Hours, vamos estar invitando a miembros de la trabalhando e comunidad a que se convidando a acerquen a membros sus da repositorios, comunidade los que nos casos apresentem seus y la repositórios, experiencia sobre seus todo casos e a a experiência nivel técnico y a nivel no de nível ese proceso de técnico e migración o de nesse processo de actualización migração, de que han atualização, vivido o que están viviendo que en viveram cierto ou punto, ¿no? estão Lo que sí les vivendo. puedo decir es que en estas primeras O que eu semanas que quero hemos estado dizer é que nas trabajando primeiras ha habido semanas que muy buena estamos respuesta trabalhando, por parte já houve de muito boa algunas instituciones resposta por parte de algumas muy instituições cercanas con las que muito empezamos próximas com as quais a ver esta nós documentación começamos a ver essa al español, por documentação. ejemplo. No espanhol, por exemplo, Héctor acá del equipo me comentaba Héctor que en su aqui da institución equipe empezaron está a trabajar comentando que ya na sua instituição já con base começaram a a la trabalhar de documentación acordo, que está trabajando conforme el equipo y a que ha ido dando documentação que a resultados. equipe Entonces, tem eso es lançado lo que buscamos e tem transmitir, sido ¿no? uma Que resposta llegue muito boa. a Isso é o toda que la comunidad queremos, y que que además chegue a podamos toda a recibir comunidade, que sus possamos comentarios. receber seus comentários. Y simplemente para cerrar, Somente para la última fechar, pregunta que me gustaría a última hacerles pergunta que en eu el mente, gostaria y de ahorita vamos a fazer pasar, se los no dejo un mente, poquito e más daqui a por acá pouco para que podamos, los que vou no hayan deixar aqui accedido um al mente pouco para aqueles que não o que entraram no hayan cerrado mente la sesión puedan ou volver que a acceder. fecharam a sessão, Recordemos que possam entrar mente.com novamente, con el código mente.com, com o 51 código 37 51 33 37 68 33 para 68 responder esta para última responder pregunta. essa última pergunta. Como les dijimos, nos interesa Estamos interessados conocer, perdón, em conhecer, nos interesa conocer más sobre en qué punto queremos se encuentra, conhecer mais qué partes de em qual actualización de DSpace les posição gustaría está, conocer que más, parte, sobre qué atualização de componente les Space gustaría vocês gostariam de capacitarse. conhecer En mais, particular, em qual você puede ser, gostaria ya vemos acá, de migración, capacitar mais. Vemos aqui a lo mejor migração, componentes básicos necesarios al momento de talvez migrar, componentes básicos no momento estadísticas, de por acá migrar, puedo ver, ya estatísticas, están adelantando, están respondiendo já estão la parte que más les respondendo interesa. muito rápido a parte que mais lhes interessa. Nos ayudaría mucho saber sobre Nos qué ajudaria elementos muito particulares, saber sobre todo porque quais como que elementos vamos a empezar a abarcar específicos. Nós vamos básicamente, tentar si no todo, abranger la gran mayoría. tudo, ou Lo pelo que menos nos a grande interesa maioria, mucho ou es estamos conocer interessados dónde em hay más conhecer interés o dónde hay onde más existe necesidad en mais este momento interesse de abarcar ou mais ciertas áreas o necessidade ciertos puntos para abranger en el certas tema áreas de ou certos actualización a pontos las versiones do tema de atualização das versões 7, 8 y das posteriores. versões Un punto importante 7 es que e 8 e aquellas posteriores. versiones aquellas É instituciones que importante estén que aquelas trabajando con instituições que estão DSpace 6 o trabalhando anterior, com vamos a trabajar sobre DSpace todo 6 e el tema de anteriores, migraciones vamos a la trabalhar versión principalmente o 8.1, tema que de es la que ahorita está migração para a versão estable. 8.1, que é a No es versão porque como estável. decía Zaira, no es porque la 7 É no como esté dizia, funcionando, al não é que a contrario, 7 não esteja tiene una funcionando. arquitectura muy similar y Sim, funciona ela tem uma bastante bien, arquitetura pero muito el similar esfuerzo de e migrar funciona a la bastante 7 bem, o a la mas o 8 esforço de de una passar versión de 6 7 anterior para va a 8, ser el de mismo uma versão esfuerzo. 6 anterior, Creemos que vale la vai ser pena o mesmo. migrar Então, a achamos que a vale a la pena versión migrar
para a versão mais estável, a versão 8. Isso vai nos ajudar com todas as respostas que vocês estão dando, vai nos ajudar muitíssimo e pelo interesse e disposição que tem mostrado durante toda a sessão
para poder entender mais quais os componentes que devemos estar prestar atenção para as próximas Open Hour. Também é importante mencionar que esse tipo de capacitação estarão sendo contínuas. A cada 2 meses, possamos ter esse tipo de sessões abertas com toda a comunidade, onde vamos receber esse feedback para compartilhar. Além disso, sobre temas específicos que vocês gostariam de saber, tudo isso vai estar gravado, o vídeo vai estar no YouTube, tanto as apresentações e os produtos que vão surgindo nesse curso, nesse site de recursos, e tudo que vamos gerando vai ser compartilhado no site web, e convidamos a todos encarecidamente que o visitem. Vou colocar aqui uma vez mais, somente se alguém perdeu, se alguém não pôde ver, será uma das principais fontes de comunicação. Desculpem, desculpem. Alguém tem o microfone aberto, desculpem. A las 12. Yo te invité a ti porque ellas te invitan a ti. Perdona, Yo me alguien está. imagino que Desculpem, alguém tem o microfone aberto, poderia fechar? Ya, que son los datos de la PUC, ¿no? Porque decían sobre la. Rodrigo Castro, por Isso. favor, apagar el S. Ya lo muteé. por Perdón, favor, tuve que já. dejar de presentar un momento Desculpe, eu tive Nene. que deixar de apresentar porque tinha o microfone aberto. Regresando a esta parte. Ok, En este voltando a sitio esta encontrarán parte, tanto nuestros vocês podem contactos encontrar como, os nossos por supuesto, el contatos, formulario. também o Les decíamos, formulário, están en la que versión já español, pues también temos en que estar na español, versão em portugués, espanhol, mas y também em el acceso a la português, comunidad de e um Discord. acesso à Aquí comunidade podrán Discord. encontrar canales Aqui vocês generales, podem donde encontrar básicamente canais pues, podremos gerais, onde interactuar, basicamente podremos podemos conocer un interagir poco sus e experiencias, conhecer también um pues pouco desde mais suas guías, manuales, experiências, se vocês têm cursos, guias, APIs, también manuais, que hayan probado, cursos, también nos va a alguma servir coisa que vocês já muchísimo para poder fizeram compartirlo con e la comunidad. testaram, Y seria si no, muito pues obviamente interessante aquí también compartilhar estaremos com a anunciando cuando comunidade, sean las senão siguientes também aqui sesiones de vamos estar capacitación, toda la anunciando quando será a documentación que próxima vayamos sessão de traduciendo y la vayamos capacitação, todo compartiendo, documento que estará sejam obviamente traduzidos disponible e en la wiki compartilhados, de LIRAX, que vai ser en el sitio de la está referencia de recursos. no site Además de de eso, pues Lyrax e obviamente de La iremos Referência avisándoles também. por acá. Es un Vamos canal en el que avisando por además, aqui. si É um ustedes canal mismos que, identifican se vocês casos mesmos comunes o podem problemas comunes que identificar estén casos enfrentando alguna comuns, otra problemas institución, comuns pues que outra pueden seguir esa instituição esteja retroalimentación, enfrentando, ¿no? vocês Sabemos podem que, dizer. pues aunque hay, por ejemplo, el Slack del mismo Aí, DSpace, de Lyrasis, aí um donde Space de Lyrax, participa la comunidad global, muchas onde veces participa esa a barrera del comunidade idioma nos global. limita y Essa lo que barreira do buscamos es un idioma nos poco eso, ¿no? El limita. reducir E o que queremos esa é barrera reduzir existente, que la essa comunidad pueda barreira que interactuar existe entre para que sí a misma comunidade y possa nosotros interagir sepamos además dónde e están los que nós principales saibamos temas en materia de onde são os actualización principais temas em de matéria de procesos de atualização actualización de DSpace de y processo de también DSpace e de também la misma herramienta para que el equipo de da própria desarrollo pueda ir ferramenta trabajando para de que manera conjunta os con la comunidad global de DSpace desenvolvedores y que podem trabalhar podamos nosotros juntos com a también desde comunidade este de lado Space e del deste mundo lado poder do compartir y mundo poder nós abonar possamos al código base compartilhar e contribuir ao DSpace, que pues código eso será base fundamental de para que Space. tengamos Isso será mejores resultados en fundamental temas de gestión para de la ter melhores herramienta, de uso resultados de em la gestão de misma ferramenta, de y uso da sobre mesma, todo de e tener principalmente de las herramientas contar necesarias com para todas as poder ferramentas realizar necessárias migraciones más para poder fluidas, más realizar sencillas migrações mais y sobre fluidas, todo mais simples escalable, ¿no? e Que sea un principalmente que seja conocimiento que podamos tener escalável, desde nuestras instituciones conhecimento que nós y que lo podamos ir possamos ter replicando desde as a nossas futuro instituições sin ningún e que problema. possamos ter no futuro, sem problema Ahora algum. permítanme regresar por acá. Agora, deixe-me Acá están regressar los links otra aqui. vez por si alguien se Bom, nos aqui perdió. estão os Les links vamos a novamente, se compartir, como alguém les habíamos perdeu. dicho, las diapositivas desde el sitio web de la As referencia. diapositivas. En las redes también vamos E a estar aqui estão compartiendo os el links. enlace a la misma. Y por supuesto, E vamos compartilhar também. pues bueno, estaremos compartiendo E todo também lo que vamos se genere compartilhar en términos tudo que de seja videos gerado en em español y termos de portugués vídeos al em YouTube de la espanhol e referencia para que português quede grabada ao YouTube da estas sesiones. referência, para que essas sessões fiquem gravadas. Nada más que E agradecerles nuevamente por somente su quero tiempo, por agradecer-lhe el interés novamente que han por seu demostrado. tempo, Vi pelo que ya hay interesse que varias me preguntas que hemos mostraram. tratado de ir E vemos aqui respondiendo en el várias camino, perguntas que temos tentado ir en el mismo chat, respondendo no pero caminho, bueno, si no alguien mesmo tiene chat. por ahí todavía Mas se alguém alguna otra tem alguma pregunta, pergunta, este es el momento, alguma siéntanse libres, dúvida, este é o sobre todo de momento, escribirnos sintam-se por livres acá. de escrever-nos por aqui. Creo que déjenme E ver como deixe-me ver aqui.
Já pasados, estamos pero bueno, igual y si sobre o hay alguna tempo, pregunta, alguien mas que se tem guste alguma pergunta, alguém que levantar la queira mano para hacer una o levantar a dos mão preguntas e fazer como uma ou máximo duas en la perguntas sesión. máximo Disculpen que nos hayamos durante extendido a un poquito, sessão e peço desculpa estaría increíble. por ter Y si no, de todas maneras, por favor, nos va a encantar ampliamos tenerlos um pouco. y verlos en la Gostaríamos, comunidad de então, DSpace, de de la ver na comunidad de Discord, comunidade de, para que de podamos Discord, ir desculpa, pues conociendo de la mano estas para ir necesidades, ¿no? conhecendo Por acá vemos algunas de vocês as preguntas suas que igual perguntas. Vemos iremos aqui algumas compartiendo perguntas sobre las que vamos ir características, por compartilhando ejemplo. sobre as Todo características. este tipo de preguntas Este tipo de justo perguntas las iremos recopilando são y as las iremos perguntas que vamos compartiendo por la coletando y e ir vamos respondiendo sobre la marcha compartilhando e y respondendo sobre pouco a planes pouco estructurados. sobre Algo os que mencionaba planos mucho también estruturados. Algo que en su mencionou presentación muito Zaira também na sua era eso, apresentação, ¿no? a Zaira, El era isso, identificar estos a momentos, estos identificação de procesos que nos momentos van a ou ayudar de processos que nos realizar de ajudarão manera correcta a las realizar migraciones. A de veces forma correta essas nos migrações. preocupan ciertos Às vezes detalles ficamos como preocupados com vários qué detalhes características debería tener mi servidor para sobre poder as migrar a la nueva características que o versión, meu servidor tem que ter para fazer a qué migração a elementos novas debería versões. considerar, Quais etcétera. elementos deveria Por ejemplo, para considerar? la final de Por exemplo, DSpace Usage Stats para Collector, DSpace desarrollado por la Sessions referencia. Collector, Estos que son é un poquito desenvolvido temas pela más referência, relacionados são temas que estão con la referencia relacionados como sí com mismo, a pero bueno, referência como tal, todo ese mas tipo de todo esse cuestiones tipo las de iremos aspectos vamos compartiendo y las iremos ir tratando de resolver. compartilhando e tentando Entonces, resolver. si nos ayudan, Portanto, además, se nos compartiendo ajuda, en então, el Discord compartilhar no estas Discord dudas o esto que van essas haciendo, todo dúvidas, lo pertinente al tudo proyecto que se vamos los iremos fazer com contestando relação ao por ahí projeto, nós mismo. vamos ir respondendo Y no Discord pues nada, mesmo, más que e somente nuevamente isso. agradecerles para los que están Agradeço preguntando novamente si àqueles que estão perguntando la presentación será se a compartida. Sí, apresentação como les será decía, sí, va a ser compartilhada. Eu já disse que compartido sim, será, por medio de a- el sitio web de la referencia, estará el no sitio de site da recursos, referência, no site, na parte de sobre recursos soporte donde e comunicarnos, sobre les iremos compartiendo suporte, el tema de comunicar soporte. conosco. Recordemos Vamos algo también bien estar claro, un dizendo tema es el também, soporte e de um tema referencia como claro tal y também, otro al suporte da proyecto de referência, Lyrasis con la e outro referencia é o para projeto de la Liras migración o com a actualización referência a nuevas para a versiones de migração DSpace. e a atualização, Estamos en proceso de nova generar versão do los canales de DSpace. comunicación Estamos sobre gerando os soporte canais de para la capacitação actualización de sobre DSpace. suporte Se los para a atualização compartiremos en cuanto do tengamos todo DSpace. listo. Vamos fazê-lo Pero, quando pues já bueno, todas esteja estas pronto. preguntas y todos estos Todas essas estudios perguntas, todos esses particulares de estudos caso nos van a servir para particulares de poder caso vai servir atenderlos. Vamos a crear para canales poder también para atendê-los. poder verter Vamos estos, criar também estas canais problemas o para estos ver issues esses particulares que van problemas ou esses haciendo, usos como particulares que vão platicaba igual surgindo, con Donny del como equipo de soporte mencionava, de com a una equipe de institución suporte de uma que tenía un instituição problema que particular tinha um con el problema manejo específico com o de manejo establecimiento de de identificadores estabelecimento persistentes de en identificadores la versión 8, persistentes ¿no? e a Pues este versão tipo de 8. errores o este tipo de Esse casos que tipo a lo de mejor no erros son ou tan claros en casos la que documentación, talvez não estão además muito de claros na buscar documentação, resolverlo, e além de buscaremos tentar resolvê-los, vamos tentar adecuar los canales para adequar recuperar esses y canais recopilar para todos esos recuperar estudios de e caso, ¿no? coletar todos esses estudos de Vamos caso. a guardar todas estas preguntas, Vamos a guardar guardar todos todas essas estos perguntas, comentarios todos esses y comentários e una última, por favor, revisa si de la versión só um 6 se puede minuto saltar para directamente ver a se a la versão versión 6 8, por pode lo que los passar a informes versão defensa es 8 necesario pasar a la 7. ou se No, esa es precisa una muy passar buena a pregunta 7. que É sí uma vale la pena pergunta contestar muito aquí mismo boa antes de e que se vale a acabe la pena sesión. responder aqui antes de No es terminar a necesario sessão. brincar por la Não é 7, es lo preciso mismo que cuando passar brincamos pela 7. de É teléfono. igual como nós No es passamos de necesario brincar al no modelo telefone. Nós não temos que inmediato passar ao posterior, modelo imediato podemos posterior. hacer el brinco a la Podemos siguiente fazer o versión y salto creo que el à esfuerzo, sobre próxima todo de versão 6 hacia de la 8 en este 6 caso, a 8, 8.1, neste caso, va a ser muy 8.1. similar a que si Vai migraran ser a un muito parecida 7.6, assim por lo você cual la migra invitación para um sería a empezar a revisar 7.6. la Portanto, documentación y a é melhor planificar el proceso verificar, de migración hacia planejar DSpace e 8. migrar para DSpace Muy 8. probablemente, y creo E que la provavelmente próxima sesión valdría a mucho la pena próxima empezar a sessão hablar vale de a pena estas então começar a cuestiones o falar estos sobre essas procesos iniciales o questões, sobre esses consideraciones processos iniciales iniciais para ou poder considerações definir iniciais nuestro plan de para poder migración definir y nosso plano de consideraciones migração iniciales e a nivel considerações infraestructura iniciais técnica, a nível de servidor y infraestrutura otras técnica, cuestiones que por aquí servidor e comentaba outras questões que aqui para comentava. voy a guardar el chat para Vou guardar esse pues chat así poder para resolver estas poder preguntas. resolver essas Em, perguntas. Ya no tenemos mucho tiempo, sin Bom, embargo, já o nosso les tempo agradecemos acabou, mas muchísimo, muchísimo agradecemos muito su a vocês participación y su pela sua tiempo. participação, pelo seu tempo. Nuevamente, gracias a todo el equipo que estuvo por Agradeço a acá toda a presente, que equipe que está esteve en aqui las trincheras y presente, detrás que de estão las aqui nas bambalinas trincheiras, logrando todo esto. aqui
no backstage e vamos estar comunicando com todos vocês. Vocês estão vendo principalmente no site da referência e nas redes sociais. Vocês vão ver muitas atualizações e peço que estejam pendentes sobre o processo de projeto de Lyrasis e dar referência para o processo de versão de Space 78 e outras. Agradeço a todos, somente isso, e novamente eu agradeço a todos que estiveram aqui presentes. Vamos parar também com a gravação para poder compartilhar.